Aleluias, bendito o nome de Jesus. Pastor Lima, que Deus te abençoe e te use uma vez mais, ministrando a palavra do Senhor, orando com a igreja, como Deus te dirigir. Deus abençoe. Queridos irmãos, nós queremos com muita alegria cumprimentar a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Amém? Quero saudar aqui os nossos obreiros, pastores que estão aqui no altar, irmão Liese, nosso secretário. Cumprimentar o pastor Flávio, o pastor Josué, o pastor Eliomar, nosso vice-prefeito, os demais obreiros, irmão Fernando, irmão Ronaldo e o nosso Jairo. Alegria estar com os amados nesta oportunidade. Queridos, sem mais delongas, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro das origens. Abra no livro das origens, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 5. Vamos ler apenas um texto, somente a primeira parte do verso de número 5. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 5. Aleluia, aleluia. Vamos ler apenas a primeira parte do texto, que diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Vamos todos juntos? 3, 2, 1. E Deus chamou. Dá para ser melhor a leitura, né? Vamos ler com uma dinâmica. 3, 2, 1. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Amém, queridos? Valendo desse texto tão pequeno, esse versículo tão pequeno aqui, registrado no primeiro livro da Bíblia, quero compartilhar com os amados um assunto que está impregnado no meu coração durante todo esse dia, quando o pastor me fez menção ontem que nós estaríamos trazendo uma palavra hoje. Deus me levou a esse texto aqui. É um texto de bastante relevância, apesar da sua simplicidade no tamanho tão pequeno, né? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Às vezes alguém pode pensar, mas o que o pastor vai falar de um texto como esse? Querido, valendo desse texto, quero falar aos irmãos sobre dimensões de uma chamada. Dimensões de uma chamada. Repita comigo: dimensões. Outra vez: dimensões de uma chamada. O texto bíblico começa dizendo que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Isso nos remete ao princípio da criação. E nós precisamos voltar lá no começo, no versículo de número 1, o primeiro versículo da Bíblia, que começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio fala da origem, fala do começo de todas as coisas, e a gente vê Deus então criando. É o princípio da criação, Deus criando céus e terra. Perceba, senhores e senhora, que nesse texto, no primeiro verso da Bíblia, ele termina com um ponto final. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Existe uma ideia de alguns teólogos, alguns historiadores, que esse versículo de número 1, ele tem uma diferença de tempo do verso de número 2, porque o primeiro versículo fala do princípio da criação, Deus criando os céus e terra, ponto final. O versículo de número 2, ele já nos apresenta uma terra
caótica, o texto dizia a terra era sem forma e vazia. Como a gente vai pesquisar os originais, nós vamos observar que essa expressão caótica, vazia, fala de caos, fala de desordens, fala de algo destruído, fala de algo fora da sua originalidade. A palavra caos. E a terra sem forma e vazia, sem forma, uma terra deformada. Há uma linha de pensamento que o verso 1 e o verso 2 tem uma distância de tempo que ninguém sabe contar. Qual é essa distância? Mas dá para se acreditar que existe, queridos, porque a gente crê que Deus, na sua presciência, Deus sendo um ser organizado, teocrático, Deus não criaria um caos, Deus não criaria uma desordem. Deus criou uma terra perfeita, no seu estado original de perfeição. Mas aí vem a pergunta: por que o verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia? Segundo uma ideia teológica de alguns pensadores, com a queda de Lúcifer, houve um grande impacto no mundo cósmico, irmão. Dá para se pensar e fazer uma linha de pensamento dentro desse raciocínio. Houve um impacto no mundo cósmico com a queda de Lúcifer. Então a terra sofreu esse impacto, essa deformação, pelo impacto que houve com a queda de Lúcifer. Porque tem um texto que diz assim, ó: ai da terra, porque Lúcifer e a terça parte dos anjos rebelados foram jogados, foram lançados dos céus. Então entendemos que a terra do Gênesis 1 e 1 não é a mesma terra do Gênesis 1 e 2. Terra do Gênesis 1 e 2 é uma terra que está deformada, caótica, vazia, sem forma. Na sequência do versículo, queridos, o versículo diz assim que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movimentava. Deus estava presente nessa situação. Versículo 3, a sequência diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Havia trevas. Deus não compactua com trevas. Deus é um ser de luz. Então Deus criou a luz. Versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus vem pela sua palavra haja, criando e trazendo à existência as coisas e pondo em ordem a criação. O versículo de número 4 diz que Deus viu que a luz era boa, então Deus separou a luz e as trevas. Veja que não há comunhão de luz e treva. Deus separa a luz e as trevas. E aí vem aqui o versículo 5 que lemos. E aí Deus aqui ele vem começando a fazer a primeira chamada. Deus chamando para dar um nome. Aqui está a primeira dimensão. Deus chamando para dar um nome. E a Bíblia diz que Deus chamou a luz dia, e as trevas ele chamou noite. Então Deus ele nominou, ele deu identidade para a luz e deu identidade para as trevas. A identidade que a luz recebe, o nome é dia. A identidade que Deus dá para as trevas é noite. Deus separou e deu identidade. Aleluia. E aí Deus veio trazendo as coisas em ordem. A Bíblia diz que Deus também criou o firmamento. E Deus foi criando tudo. E a Bíblia fala que o firmamento Deus chamou de céus, né? E Deus foi pondo ordem em todas as coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para esse tema: dimensões de uma chamada. A primeira, Deus chama para dar um nome. Repita comigo: Deus chama para dar um nome.
Queridos, é interessante nós saber que todas as coisas que Deus criou, Deus deu identidade, Deus deu nome. Todas as coisas que foram feitas por Deus, todas as coisas que Deus criou, Deus, Ele deu nome, Deus deu identidade, certo? Ele começa dando nome para o dia e para a noite, e vai dando nome, né? A expansão, Ele chamou os céus, né? E assim sucessivamente. Aí Ele separa as águas, né? As águas que estavam sob a expansão e as águas que estavam debaixo da expansão. A expansão Ele chama céus, e a expansão seca da separação Ele chamou terra. Veio dando nome. Então Deus dá identidade. É interessante a gente entender que nós recebemos uma identidade. Eu vim aqui dizer para você que você tem um nome. Deus te deu um nome, Deus me deu um nome. Nós temos uma identidade, e essa identificação é registrada nos céus. Amém? É registrada nos céus. Deus não chama ninguém pelo apelido, Deus Ele chama pelo nome. Está entendendo? E a nossa identidade, ela é registrada lá em cima. E a Bíblia fala que haverá um dia, quando nós chegar lá, nós vamos receber um outro nome, um novo nome. A Bíblia fala que nós vamos receber uma pedra branca, e nessa pedra branca estará o nosso novo nome. Significa que a identidade continua. O que Deus cria com identidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Esta é a primeira dimensão. Deus chama para dar um nome. A segunda dimensão de uma chamada, queridos, à luz da Bíblia, é que Deus chama pelo nome. Deus chama pelo nome. E nós temos um exemplo da Bíblia. Quando Deus desce pela viração do dia, lá no jardim, Deus havia posto Adão e Eva lá, e Deus visitava todos os dias aquele casal, pela viração do dia. Deus visitava eles. Isso mostra a comunhão que Deus tinha com eles, a afinidade que Deus tinha com a sua criatura que Ele havia criado. E aí diz a Bíblia que logo em seguida o Adão acaba errando, pecou. E como ele peca, a sua primeira atitude foi se esconder de Deus. Ele vai se ocultar de Deus entre as árvores que havia ali no jardim. Mas como Deus, como costume, descia todos os dias para visitá-lo, a Bíblia fala que Deus desce nesta ocasião, e o Adão estava escondido. E aí Deus, Ele entra aqui através do texto, fazendo a primeira chamada pelo nome. Primeiro Ele chama para dar um nome, agora Ele chama pelo nome. E a primeira vez que Ele chama pelo nome, Ele chamando Adão, né? E Ele diz: Adão, onde estás? O Adão estava escondido de Deus, com vergonha, com um sentimento de culpa, entre as árvores do jardim. Amados, a expressão aonde estás dá a entender que parece que Deus não sabia aonde ele estava. Dá a entender, apenas dá a entender, mas não. Deus sabia com certeza, e conhecia até o nome da árvore que o Adão estava escondido. Quando Deus chama aonde estás, Deus expressa aqui o carinho, o cuidado, porque Deus está à procura de Adão. O Adão estava em pecado, estava escondido, estava oculto, né? Com um peso de consciência, mas Deus não deixa de vir atrás do Adão. Onde estás, Adão? Bendito seja o nome do Senhor. É Deus chamando pelo nome. Esta é a segunda dimensão de uma chamada. Deus chamando pelo nome. Eu repito, Deus não nos chama pelo apelido. Aliás, Deus não dá apelido a ninguém. Eu já disse, Deus nos dá uma identidade, certo? Então aqui eu vejo Deus chamando Adão. Onde estás, Adão? Esta é a segunda dimensão de uma chamada. Deus chamando pelo nome. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ouvir um chamado de Deus pelo nome.
Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tive essa experiência. Já teve, pastor, irmão Elias? Eu tive essa experiência há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com o Instituto de Beleza. Alguns irmãos aqui sabem, né? Cada pregador que vinha pregar na nossa igreja me enxergava, me profetizava que Deus tinha um plano comigo, que eu tinha que me dedicar ao chamado, à obra, mas eu tinha medo de aceitar aquele negócio, né? De viver pela fé. Eu tinha medo, porque tem gente que não entende esse chamado. Tem gente que interpreta que o pregador que vive só do chamado da pregação, ele não quer trabalhar, não é? Então eu sempre tive medo, sempre trabalhei. E eu ouvia centenas de mensagens, mulheres, Deus usando os pregadores. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no ano de 92, aqui nesta igreja, nesse auditório, Deus usou o pastor Luiz Antônio para falar comigo aqui numa manhã missionária. E dezenas, centenas de vezes Deus usando profetas para me entregar mensagem acerca do meu chamado. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo de largar um trabalho para viver da fé. E aí eu fiz uma proposta para Deus assim: Senhor, eu aceito a proposta, se eu escutar a tua voz, mas não por intermédio de profeta. Eu quero ouvir tua voz, irmão. E o meu salão era um salão muito bonito, bastante folhagem, tinha plantas verdes dentro, era um salão bem caprichado mesmo. E aí chegou um tempo que aquelas folhagens começou a morrer, começou a secar, começou a torrar, e eu cuidava e tratava e nada adiantava, secou tudo, virou assim uma palha seca. E aí um dia estava um pastor lá no meu salão, ele olhou para aquela paisagem seca, e ele disse: irmão, quando terminar de secar essas plantas, quando terminar de morrer todas essas plantas aqui, o senhor vai fechar o salão? E aqui eu entendi que era Deus na situação. Ele fez aquela pergunta, ficou aquela pergunta no ar, não entramos em detalhe. E naquele dia eu fui para casa com aquilo da mente, preocupado: meu Deus, será que é tempo de eu parar? Será que eu tenho que parar de verdade? Mas eu só paro de se eu ouvir a tua voz. E naquela noite, meus irmãos, enquanto eu dormia, lembro-me como se fosse essa noite passada, eu acordei com a voz de um homem, mas uma voz forte, que me chamou com muita firmeza e disse: José Lima, fecha o teu salão, pega as tuas coisas e vem embora. Meu salão era na cidade de Parobé. Eu me levantei rápido da cama e me preparei para ir abrir a porta. Aí eu pensei: não, acho que eu estou sonhando, acho que é um sonho. Voltei, deitei e dormi. Quando peguei no sono, outra vez aquela voz, eu disse: José Lima, fecha o teu salão, pega as tuas coisas e vem embora. E aí me abriu o entendimento, e o Espírito de Deus trabalhou na minha mente, fez lembrar que esta era a minha proposta, era o meu desafio. Entendi que era a voz de Deus. Dobrei o joelho, orei ao Senhor, chorei na presença de Deus. No outro dia cheguei lá, decidido, disse: Deus, me deixa até sábado aqui. A partir de sábado as portas estão fechadas e eu vou depender da fé. Então ouvi o chamado de Deus. Deus chama pelo nome, porque temos uma identidade. Amém? Glória a Jesus. Esta é a segunda dimensão. Deus chama pelo nome. Terceira dimensão de uma chamada é que Deus chama para fazer promessa. Repita comigo, igreja: Deus chama para fazer promessa. Nós temos um exemplo bíblico aqui. Quando Deus tratou com Abraão, Deus disse a Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela, sai da casa do pai, e você vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Irmão, aqui Deus está desafiando Abraão. Interessante que Deus chama para fazer uma promessa. Abraão, sai da terra, sai da casa do pai, sai da parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Onde é que entra a promessa? Mostrar a terra. Vejam, senhores, que Abraão tinha um desafio muito grande. Ele tinha que abrir mão da sua terra de origem, irmão.
Sair da nossa terra de origem para ir para uma terra estranha é um desafio muito grande. Eu me lembro que no ano de 2010, 2008, quando eu fui a primeira vez para o continente europeu, foi um desafio muito grande para mim. Porque a gente deixar a nossa terra natal, nossa terra de origem, para ir para uma terra que a gente não conhece, é um desafio muito grande. E o Abraão teve que abrir mão, teve que deixar a sua terra de origem, sair do meio dos parentes e deixar o convívio da família, a casa do pai. Ele teve que abrir mão. Havia uma promessa nesse contexto, e a promessa era: eu vou te mostrar a terra. Aleluia. Irmão, para que isso aconteça, tem que haver coragem, tem que haver fé. Você tem que acreditar no invisível. Você tem que crer naquilo que os seus olhos não estão vendo. Você tem que acreditar naquilo que você ainda não avistou. Sai da tua terra, sai da casa do pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Significa que Abraão, ele tinha que sair sem destino. Ele vai sem saber para onde, irmão. Isso aqui é coisa para crente, não é? Para quem acredita, para quem crê na chamada. Aleluia. Mas interessante que ele entendeu o mistério da chamada. Ele saiu, renunciou, e ele vai. E diz a Bíblia que quando ele vai, Deus havia dito: sai do meio da parentela, renúncia. Ele tinha que abrir mão desse convívio do parentesco. Mas você conhece a história, vamos apenas recapitular. O Abraão leva um parente junto, vai? E na caminhada houve problemas. Na caminhada houve intrigas. A Bíblia fala que os pastores do rebanho de Ló, Ló, né? E os pastores do rebanho de Abraão estavam desacertando. Havia intriga entre os pastores. Havia problema no meio dos pastores. O Abraão até então estava fora daquilo que Deus havia estabelecido, porque Deus disse: sai da tua terra, do meio dos parentes da casa do pai, vá, que eu vou te mostrar a terra. Ele vai, na verdade, creu na chamada, acreditou, porém ele não cumpriu na íntegra o que Deus havia ordenado. Ele leva o sobrinho junto, não é? Começou a dar problema, né, irmão? Começou a dar problema. Aleluia. Quando ele viu, caiu em si que estava fora do desígnio que Deus havia estabelecido, ele chamou seu parente: seu Ló, seguinte, tá aí a terra, escolhe. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Significa que nós não podemos caminhar junto. Nós temos que nos separar. Eu acredito que o Abraão amava muito aquele parente, aquele sobrinho dele, a ponto de convidar para ir junto, né, irmão? Entendeu? Ele tinha um carinho especial pelo seu sobrinho. Mas chegou um momento que ele teve que, nós não podemos caminhar junto. Nós temos que nos separar. Se você escolher o norte, eu vou para o sul, tá bom? Não tem problema. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Nós não podemos caminhar junto. Irmão, para que as coisas aconteçam na nossa vida, no nosso ministério, às vezes tem que haver separação, tem que haver renúncia. Há um preço a pagar. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? E a Bíblia fala que Ló e Abraão se separaram. Agora veja, do momento que Deus chamou Abraão lá no princípio, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Desse momento até o momento que Deus voltou a falar novamente, demorou muito tempo. Houve um silêncio na voz de Deus com Abraão, porque o Abraão estava fora. Ele não estava dentro total do plano de Deus. Não há muitas vezes pessoas que dizem: Deus não fala mais comigo. Faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Você já parou para pensar se você está caminhando de acordo com o plano de Deus?
Tu já parou para analisar se você está andando de acordo com a promessa? Tu já parou para tentar entender se realmente você está dentro do plano que Deus estabeleceu para você? Talvez esse silêncio de Deus para você seja para você refletir, cair-se e entender que você está fora e você precisa alinhar os teus passos com Deus, alinhar a tua caminhada com a vontade de Deus. Houve um tempo que Deus não fala com Abraão, queridos, mas quando Abraão separa de Ló, Deus vem e fala com Abraão e diz: Abraão, oh glória, levanta os olhos desde onde você está. Veja, os irmãos, que o Abraão já estava na terra, já tinha pisado na terra que Deus havia lhe prometido, mas ele ainda não tinha entendido, ou seja, não tinha enxergado, não tinha avistado a terra, estava com os pés na terra, mas não estava percebendo que já estava com os pés na terra que Deus havia prometido. Porque Deus disse: Abraão, levanta os olhos desde onde tu estás, olha para o norte, para o sul, porque toda esta terra que você vê, eu tenho dado para você, Abraão. Oh, glória a Jesus. Que lindo, não é? Toda. Interessante que toda esta terra, Jairo, toda esta terra que você está vendo, eu tenho dado para você. Deus quiser, toda esta terra é tua, tu vais ser dono, tu é dono, eu te dei, Abraão. Oh, glória a Deus. Mas Abraão ainda não tinha percebido que estava já com os pés da terra, que Deus mandou: levanta os olhos, levanta. Ele estava assim, ó. Irmão, tem crente que tem visão de galinha, visão pequena, só olha para baixo. Desculpe a expressão, tá, irmão? Só vê as coisas daqui, aleluia, só vê as coisas de baixo. Levanta os olhos, Abraão, levanta, olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente, nos 4 ângulos. Esta terra eu tenho te dado, oh glória. Eu recebo graça de Deus aqui para liberar esta palavra, irmão Eliezer. Eu tenho te dado esta terra, Abraão, esta terra é tua, oh glória. Irmão, a visão de um crente batizado com o Espírito Santo não pode ser pequena. A visão de um crente batizado com o Espírito Santo e com fogo tem que ser visão de águia, irmão Caleb. Nós temos que ter visão de águia. A águia é uma ave que voa na maior velocidade que existe. A águia voa 300 km por hora e no seu voo rápido ela enxerga para frente, ela enxerga para trás, ela enxerga para a direita, ela enxerga para a esquerda, ela vê todas as dimensões. Visão de águia. É por isso que o crente é comparado à águia, irmão. Cristão que vai morar no céu, ele é comparado à águia. Oh, bendito seja o nome de Deus. Deus disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda, não é metade, não é 50%, não é 10%, toda esta terra eu vou te dar, Abraão. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória a Jesus. Aleluia. Mas tem que erguer os olhos para ver longe. O que Deus tem para te dar é maior, irmão. O que Deus tem para te entregar é com maior excelência. O que Deus vai fazer na sua vida é maior. O que Deus vai fazer na sua casa, na sua família é grande. O que Deus tem para fazer através de você, através do seu ministério, é grande, é maior. Glória a Deus. Mas vai depender da tua visão. Nós não iremos além da nossa visão, pastor Josué. A gente só vai até onde a nossa visão nos leva. Você não vai além da tua visão. Se você tiver uma visão curta, pequena, você vai logo ali. Agora, se você tiver visão grande, visão de águia, oh glória, o que Deus tem para ti é coisa grande. Eu vim liberar esta palavra se prepara, porque Deus está dizendo que Ele vai ampliar as coisas na sua vida. No momento que você abrir os olhos, levantar a cabeça, Deus tem coisas maiores para mim e para você. Quem recebe esta palavra, pelo amor de Deus, reage, dá glória a Deus aí, irmão. Aleluia, aleluia. Deus chama para fazer promessa. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que você tem uma promessa dele. Ele te fez promessa.
E o que te prometeu é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus fala, está falado. O que Deus diz, está dito. Oh, glória a Deus. Ninguém, irmão, pode invalidar a palavra de Deus. Ninguém pode. A palavra de Deus, ela não invalida. Deus falou, está falado. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a terceira dimensão. Deus chama para fazer promessa. Você, quem tem uma promessa aqui? Deixa eu ver. Quem tem? Só quem tem, levante a mão. Diz aleluia aí, crente. Aleluia, glória a Deus. Então diga comigo assim: eu tenho uma promessa. Irmão, diga com vontade: eu tenho uma promessa. Diga: quem prometeu é fiel. Aleluia ou não aleluia, irmão? Hã? Aleluia ou não aleluia? Acho que não. Aleluia ou não aleluia? Aleluia, né? Temos uma promessa. E aquele que prometeu é fiel. Quarta dimensão de uma chamada é que Deus chama para continuar. Deus chama para continuar. Sabia disso? O profeta Elias estava desanimado, cansado, abatido, deprimido. Estava lá ele debaixo de um zimbro, né? Recebeu uma ameaça de Jezabel. Irmão, um homem que havia feito bravuras, né? Havia desafiado os profetas de Baal, e tanta coisa. Viu Deus mandar fogo lá de cima, né? Sobre o holocausto. O camarada recebe a ameaça de uma mulher, fugiu para o deserto, com medo da morte, né? E aí Deus vem lá, fala com ele: ô Elias, levanta e come. Deus mandou alimento para ele lá, né? Provisão, né? Deus mandou o que Deus mandou lá? Pão e... Deus mandou pão, alimento para ele, né? E a Bíblia diz que Deus disse: ô Elias, levanta e coma. Porque ele disse: Senhor, tira minha vida porque já basta. Não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. A síndrome da depressão, né? Quero morrer, Senhor, tira minha vida, já basta. Acabou. E aí Deus: seu Elias, o senhor levanta e coma. Enche essa barriga aí, porque a tua viagem é longa ainda. Muito comprido é o caminho, Elias. E aí o camarada levantou, viu o pão ali cozido em brasas, comeu, né? Se alimentou, encheu a barriga. E aí caminhou com aquela comida, com a força daquele alimento. Ele caminhou 40 horas e assim? 40 horas, né? Não, né? 40 dias. Tu já pensou, camarada, caminhar 40 dias, 40 noites, né? 40 dias e 40 noites ele caminha no deserto. Quando ele chega lá no Horebe, a Bíblia diz que Elias, ele enxerga de longe uma caverna. Ele entra para dentro. Digo: é aqui que eu vou me refugiar. Ele entra para a caverna pensando que era o fim de tudo, né, irmão? E aí Deus persegue o Elias. Chega lá Deus e fala com ele e diz: Elias, o que faz aqui, rapaz? Senhor, sabe que tem sido zeloso, né, pelo Senhor, mas o Senhor sabe que mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e agora eles querem me matar, querem tirar minha vida. Eu não quero dar o prazer para essa raça de gente me matar. Então antes que eles me matem, o Senhor me mata e me tira. Chega, não sou melhor do que o pai e a mãe que já foram. E aí vem a quarta dimensão de uma chamada: Elias, sai daí. Sai daí, rapaz. Aleluia. Sai daí, rapaz. Pensa que vai morrer, rapaz? Sai daí. Oh, glória a Deus. Elias, é o seguinte: você está achando que está sozinho, rapaz? Não. Eu fiz ficar em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal, não se renderam, estão de pé. Tem 7.000. O camarada pensava que era o único. Irmão, nós nunca seremos o único a enfrentar os desafios. Você nunca será o único a enfrentar os ataques.
Você nunca será a única a enfrentar as adversidades. Você nunca será a única a enfrentar as guerras dessa vida, não. Sempre haverá mais alguém. A Bíblia diz que Deus, Elias, tem mais 7.000 igual a você, rapaz, que não se dobraram, que não se curvaram. Sai para fora, sai daí, rapaz. Aleluia. Elias, quer morrer? Eu tenho uma missão para você ainda, glória a Deus. Deus remanda para continuar. Eu tenho uma missão para você ainda. Elias, você vai ter que ungir 2 reis. Vai ungir Azael na Síria, rei sobre a Síria, e vai ungir Jeú em Israel. E depois você vai ungir Eliseu, que vai ser o teu sucessor. E para quem pensava que ia morrer lá, na caverna, lá no deserto, tem que ungir 2 reis. Isso não é pouca coisa, viu? Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, vai ungir Jeú sobre Israel, e Eliseu, que será o teu sucessor. Glória a Deus. Deus chamando para continuar. Ei, olha para cá, rapaz. Levanta a cabeça. Te anima, crente. Não é hora da gente estar frustrado. Vivemos numa hora obscura, vivemos num tempo desafiador, mas Deus nos chamou não para a gente ficar frustrado. Deus nos chamou para a gente encarar a situação. Vamos nos levantar. Deus ainda tem mais a fazer através de ti. Quem acredita que Deus está nesta palavra, levante essa mãe da glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para quem achava que ia morrer, vai ungir 2 reis. Azael na Síria, Jeú em Israel. E aí você vai ungir Elias. Irmão, quando Deus fala para Elias que ele vai ungir Eliseu, aleluia, teu sucessor. O que é sucessor? Aquele que vem depois, né? Deus está querendo dizer para o Elias: tu pensa que vai morrer, rapaz? Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo muito especial para você. Você não vai morrer. Depois que você cumprir essa tarefa, essa missão, glória, presta atenção, Deus está aqui, irmão, nesta revelação. Depois que tu cumprir esta missão, cumprir a tua tarefa, completar o tempo, glória a Deus, irmão, nada acontece antes do tempo. Aleluia. Quando eu tive um infarto em 2014, Deus me disse: meu filho, eu fecho a tua sepultura, porque ainda não se completou o número de almas que precisam ouvir tua voz. Nada acontece antes do tempo. O Elias achou que ia morrer, mas não morreu antes do tempo. Nem provar a morte ele provou, irmão. Deus quis dizer: Elias, é o seguinte, você pensa que vai morrer? Depois que você cumprir a tua missão, encerrar a tarefa, eu tenho algo melhor para você, Elias. Eu vou te arrebatar, Elias. Tu não vai provar a morte, Elias. Eu vou te levar inteiro, vivo. Tu não vai provar a morte. Tem uma carruagem de fogo que vai passar por aqui. Você vai embarcar nela e você vai viajar comigo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Coisa linda isso aqui, irmão. Vale a pena continuar ou não vale? Vale a pena continuar? Ou vamos nos entregar? Irmão, vale a pena a gente continuar. Perseverança, né? Em quinto lugar, para encerrar, a quinta dimensão de uma chamada é que aqueles que são chamados por Deus recebem a unção. Todos os que são chamados por Deus recebem a unção. Deixa eu ver quem é chamado aqui. Então, segura a mão, quero ver quem é e quem não é, irmão. Aleluia. Além de chamados, somos escolhidos, né, irmão? Tem um texto que diz que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Graças a Deus que nós, além de ser chamados, somos escolhidos, né? Amém, irmão? Aleluia. Os que são chamados por Deus recebem a unção. Exemplo, Davi. Havia uma crise no reino de Israel, na política de Israel, né? Uma crise.
Saul desviado, fora do plano de Deus. E aí Deus, ele entra em cena agora. E Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. Era a escolha de Deus. Você sabe a história, vamos recapitular. Davi estava lá no campo. Jessé vai na casa o Samuel vai na casa do Jessé, em Belém, belemita. Família reunida. Os maiorais, os filhos mais velhos, todos em casa. E o Davizinho mais novo estava no trabalho, na roça, não é? E aí passa 1, passa 2, passa 3, 4, 5, 6, 7. E a voz de Deus é essa: eu não escolhi esses. E aí o profeta pensou: perdi a viagem aqui, que vergonha. Ô Samuel, acabou os mancebos? Acabou os jovens? Não tem mais nenhum? Samuel diz: o Davi, o Samuel. O Jessé disse: o Samuel, falta o menor. Está na roça, está no campo, está tratando, está cuidando do rebanho. E aí o Samuel disse: então é o seguinte, ó, manda buscar rápido, manda chamar ele. A mesa está posta, tudo está preparado, mas ninguém vai se assentar antes que o menor compareça aqui. Chega o Abinadab, o Samar, o Eliabe, não sei, chega lá: o Davi, tem um velho, chegou lá em casa cedo na hora do café, já está na hora do almoço, não tem jeito dele ir embora, Davi. Ele tem um negócio para tratar contigo, o negócio dele é com você. Coisa linda, não é? O Davizinho veio rápido. Quando Davi chega, entra na porta, Deus diz ao profeta: pega o vaso de azeite. Oh, glória a Jesus, aleluia. Pega o vaso de azeite e unja. Não te preocupe que eu não vou derramar tudo, tá, irmão? E unja, porque é este mesmo, glória a Deus. Davi chega e recebe a unção no meio dos seus irmãos. Coisa linda. Quem é chamado por Deus recebe a unção. Agora veja, Davi recebe aquilo que o seu pai não recebe, que a sua mãe não recebe, que os seus irmãos não recebem, mas ele recebe, glória ao Senhor. A unção era para ele que era chamado. Amém? Eu vim aqui dizer para você que você é chamado. Só quem é chamado diz aleluia. Não. Quem é chamado diz aleluia. Eu vou terminar um sermão profético aqui agora. Então vou convidar só quem é chamado para vir comigo aqui, irmão. Eu não vou insistir, só vai vir aquele que crê que é chamado. Vamos orar junto? A gente faz assim, ó. Você ora por mim e nós oramos por você, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus. Venha, vem rápido. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta casa. Aleluia. Glória, eu quero orar por você que é chamado. Quero orar por você que é chamada. Venha, irmão. Não é pecado vir aqui na frente. Venha. Nesse altar tem graça. Nesse altar tem ousadia. Nesse altar tem unção. Nesse altar tem poder. Glória ao Senhor. Venha. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Está vindo o chamado. Oh, glória. Só quem é chamado, venha, irmão. Venha. Aleluia. Aleluia, aleluia, oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, oh glória a Jesus. Aleluia. Pregador, mas eu ainda não sei para que eu sou chamado. Tu és chamado por Deus para estar aqui dando glória a Deus, glorificando ao Senhor. Tu és chamado por Deus para dar o teu testemunho através da sua maneira de viver. Você é chamado por Deus para levar o nome de Jesus para alguém que está morando ao lado da sua casa, alguém que trabalha perto de você. Tu és chamado dele e você tem uma missão a cumprir nesta terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem é chamado recebe a unção. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Pastor Josué, passa aqui orar conosco, meu querido. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Há uma graça de Deus aqui, irmãos, sobre nós. Somos chamados por Deus
para a realização da sua obra. Aqui está as dimensões de uma chamada. Deus chama pelo nome, Deus chama para dar um nome, Deus chama pelo nome, Deus chama para fazer promessa, Deus chama para continuar, e quem é chamado recebe a unção dele. Oramos neste momento em nome de Jesus. Deus e Pai Celestial, chegamos diante de Ti nesta noite, Senhor, depois de termos ouvido a Tua santa e poderosa palavra, Senhor, e oramos pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que Tu escolheste, que Tu chamaste, Senhor Jesus. E eu Te peço agora, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um, Senhor, que cada um venha receber uma unção sobrenatural, Senhor Jesus, para realizar a Tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai da vitória, para aquele que está desanimado, Senhor, eu Te peço, fortalece nesta noite, Senhor, que a graça do Senhor venha descer sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa nesta noite, Jesus, dá vitória para a Tua igreja, Senhor. Enche cada um do Teu Espírito Santo, Senhor, e abençoa, Jesus, desde agora, Senhor. Guarda os Teus filhos, Senhor, renova os Teus filhos, Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, é a minha oração a Ti nesta noite. Em nome de Jesus, receba vitória nesta noite. Em nome de Jesus, receba unção divina. Em nome de Jesus, receba vitória. Em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Olha a promessa dele, glória a Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só nos resta agradecer a Deus. Tome o seu assento, um minutinho mais. Nós queremos agradecer pastor José Lima por essa palavra que trouxe aos nossos corações.